Olá galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para a gente continuar esse nosso bate-papo sobre redação, sobre como você vai direcionar essa aula, sobre como você vai montar uma estratégia para que você consiga estabelecer toda essa organização das ideias que estão na tua mente e passá-las para o papel, tá? Para isso, gente, é muito importante que você entenda qual é o complexo contexto que vai envolver a dissertação argumentativa. Porque sim, hoje nós vamos falar sobre dissertação escolar, mais especificamente sobre dissertação argumentativa. Bom, veja bem, o que você precisa entender? O primeiro passo é o seguinte: você precisa entender que esse direcionamento, esse posicionamento, ele envolve uma série de características e uma série de objetivos. Você tem um grande objetivo primário, que é ser claro, que é ser objetivo, que é transmitir uma informação. Para que se transmita essa informação, o que você precisa fazer? Você precisa estabelecer uma relação de clareza para dentro desse direcionamento. E essa clareza, pessoal, passa pela escolha da linguagem que você vai utilizar-se. E que linguagem é essa, professor? Veja bem, eu preciso ser claro. Quando eu preciso ser claro, transmitir essa informação, o que eu preciso saber? Eu preciso necessariamente direcionar uma informaçãozinha, um direcionamento que vai deixar evidente um processo de entendimento para qualquer tipo de leitor. Supomos que nós estejamos falando sobre um texto que eu não precisaria ser claro, de um texto literário, por exemplo. Poderia utilizar a expressão como regionalismo. Só que tem um probleminha. Quando eu trabalho com literatura, eu tenho uma intenção, que é ser artístico, que é ser expressivo. É diferente, porque quando eu trabalho com dissertação, eu preciso ser claro, eu preciso apresentar uma proposta que deixe claro todo o meu pensamento, tá? Então, essa é a questão, primeira questão que a gente vai avaliar. Então, como eu preciso ser claro, eu preciso ter um direcionamento para uma linguagem que seja acessível a todos os leitores. Aí vem uma questão. É por esse motivo que nós precisamos montar uma estratégia que permita a visualização de um direcionamento de autores que falem sobre uma linguagem própria de todos os falantes, que é basicamente a linguagem padrão, certo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso direcionar uma linguagem padrão dentro do meu texto. E hoje eu vou falar especificamente sobre isso, sobre o direcionamento para linguagem padrão dentro da nossa dissertação argumentativa. Eu trouxe aqui para vocês, gente, uma linha de pensamento de correção do Exame Nacional do Ensino Médio, para que você perceba principalmente quais são os principais erros que aparecem aí, quais são os principais direcionamentos e principalmente para que você perceba como vai ser avaliado dentro desse princípio de linguagem, ok? É baseado nesse princípio, nessa ideia, que nós vamos trazer aqui, vamos nos voltar para dentro desse direcionamento que é a linguagem do texto dissertativo argumentativo, ok? Bom, o que nós vamos falar aqui? Vamos trabalhar sobre dissertação escolar e o uso da linguagem. Como eu já adiantei para vocês, essa linguagem aqui que nós estamos falando é uma linguagem padrão, tá? Então, a melhor forma de você aprender a utilizar a linguagem é você perceber como é que você vai ser cobrado em relação a ela no decorrer do texto. É nesse princípio que a gente vai montar aqui a nossa questão. Compreender as diversas esferas comunicativas. Na verdade, aqui, ó, quando a gente fala de diversas esferas comunicativas, eu quero que você entenda que hoje nós vamos falar de uma esfera comunicativa formal, que é o texto dissertativo argumentativo. E as mudanças da própria linguagem. Claro, essa linguagem, ela estabelece-se diante de um princípio de formalidade. Eu vou estabelecer aqui esse direcionamento que vai tratar da questão de uma linguagem mais direcionada, mais específica. Bom, para isso a gente vai aqui comentar esse tipo de linguagem e principalmente vamos avaliar como você vai ser avaliado, quais são os critérios de estabelecimento dentro da sua proposta de análise do Exame Nacional do Ensino Médio, beleza? Bom, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: se eu vou escrever um texto dissertativo argumentativo, e por que eu escolho um texto dissertativo argumentativo? Porque eu preciso de um texto formal que me permita uma análise mais padronizada, uma correção mais estabelecida. E esse é o princípio que eu vou trazer aqui para vocês, de estabelecer uma análise padrão.
Lá no Exame Nacional do Ensino Médio, você é cobrado por meio de 5 competências. 5. Quais são elas? A competência 5, que é a proposta de intervenção para o problema. A competência 4, que trabalha com a questão da coesão textual. A competência 3, que vai falar sobre projeto de texto e organização textual. A proposta 2, que é repertório sociocultural produtivo, tá? E a adequação ao tipo de texto. E a critério de número 1, a competência 1, que é justamente o que nós vamos falar hoje. Proposta de... Aliás, a questão da linguagem padrão da língua. Adequação à linguagem padrão da língua, beleza? Bom, como eu tenho esse estabelecimento, o que eu preciso trazer? Primeira análise que você vai fazer. Eu tenho 2 tipos de análises aí. A primeira delas é uma análise estrutural, que é essa aqui que nós vamos ver hoje, ó. Então, basicamente, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com uma análise concreta do texto. É uma análise baseada no princípio da superficialidade textual, certo? As análises que vão trabalhar com a estrutura, as competências, é a competência 1, que nós vamos tratar hoje aqui nessa aula, e a competência 4, que fala de coesão textual, certo? Já as outras competências, que é a proposta de intervenção para o problema, projeto de texto e coerência e repertório sociocultural, eles vão estabelecer uma análise do conteúdo do texto e não da estrutura, tá? Então, o primeiro passo para você saber entender todo esse complexo contexto é que nós vamos ter uma análise da estrutura do texto. Que estrutura é essa? Competência de número 1, domínio da escrita formal, que é justamente a linguagem que nós vamos trabalhar no nosso texto. Veja bem, tendo isso em vista, vamos analisar o que é. Professor, mas o que é essa adequação? O que é linguagem formal? Bom, é avaliado se a redação do participante está adequada às regras de ortografia, como acentuação, ortografia, uso do hífen, emprego de letras maiúsculas e minúsculas e separação silábica. Note bem que é algo que eu vou trabalhar muito a linguagem mesmo, então é algo mais concreto, certo? Além disso, são analisadas as regências verbal e nominal, concordância verbal e nominal, pontuação, paralelismo, emprego de pronomes e crase. Aqui são os exemplos de pontos importantes que vai ser avaliado. Professor, e por que eu preciso saber de tudo isso? Por que eu preciso conhecer tudo isso? E por que a gramática é tão importante na minha vida? Porque você precisa ser claro. E para ter clareza, você precisa ter o domínio desse tipo de linguagem, que é justamente a linguagem que vai permitir com que você tenha todo esse contato, todo esse direcionamento e que você seja compreendido da melhor forma possível por qualquer falante da língua portuguesa, tá? Bom, então eu entendi já como é que nós vamos fazer aqui. Já tenho um entendimento do que eu vou fazer. O que eu preciso agora? Eu preciso entender como é que nós vamos avaliar essa questão. Veja bem, quando eu trabalho, pessoal, com essa análise da estrutura, mais especificamente a análise da linguagem, você vai visualizar 2 pontos. Uma relação de construção sintática. Professor, o que é esse erro de estrutura sintática? Basicamente, pessoal, isso aqui trata-se da organização dos períodos. Da organização dos períodos, tá? Então, esse é o primeiro momento. Organização dos períodos. Outro ponto que nós vamos analisar aqui são os desvios. Bom, como eu vou trabalhar com desvios, o que eu vou propor aqui? Que você encontre alguns pontos que vão estabelecer uma relação mais... um momento em que você vai falhar em uma vírgula, falhar em uma crase. Esses desvios são mais específicos. Nós vamos analisar cada um desses pontos para que a gente compreenda como é que pode fazer, inclusive, para melhorar esse fato, para que você não cometa essas falhas que nós vamos trabalhar aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero que você entenda o que é uma análise da estruturação sintática. Veja bem, devemos observar de que forma o participante constrói orações e períodos do seu texto. Olha bem, eu tenho que analisar as orações e os períodos. Como elas são construídas, se elas são separadas da maneira adequada e como são organizadas dentro dos seus parágrafos, tá?
verificando se eles estão completos. Estar completos, pessoal, é estar com o conceito todo completo. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu preciso de um objeto direto. Se esse objeto direto não aparecer, é porque minha oração está incompleta. Portanto, eu tenho uma falha de estruturação sintática, certo? Se contribuem para a fluidez da leitura, aqui essa contribuição para a fluidez, ela está muito mais ligada à questão da organização de períodos. Você precisa saber muito bem. Entre outras questões de ordem sintática. Beleza? Essa é a parte em que eu vou falar sobre a estrutura sintática, tá? Bom, e quando é que eu falo de desvios? Analise bem. Eu vou falar de desvios, pessoal, esses são determinados pelo que preconiza a gramática normativa. Bom, a gramática normativa é justamente, como não é uma série de regras, tá? Regras que estabelecem o padrão formal da língua portuguesa. Essa é a gramática normativa. Beleza? Essa é a linha de gramática normativa. Bom, quando eu tenho aqui esse princípio, eu já tenho o que eu preciso para montar todas essas estratégias. Agora, o que basta, o que preciso aqui de mim é eu estabelecer essa relação em como analisar cada uma dessas partes, que é o que nós vamos fazer agora. Veja bem. Para que você entenda como é que você vai ser avaliado, eu tenho esse quadrozinho aí. Esse quadro, gente, é uma espécie de tabela para que você tenha a pontuação. Vamos lembrar que cada critério, a nota total do Enem, ela é 1000 pontos. Esses 1000 pontos são constituídos por 200 pontos de cada competência. Então, eu tenho 200 pontos na competência 1, 200 na competência 2, 200 na competência 3, 200 na competência 4 e 200 na competência 5. Agora, em cada competência, a gente tem níveis diferentes, que é o nível 0, quando você tira a nota 0, o nível 1, olha só, como é que são aqui as notas? 0, o nível 1, que você vai tirar 40 pontos, o nível 2, quando você atinge 80, o nível 3, quando você consegue atingir 120, nível 4, 160, e o nível 5, que é o nosso grande objetivo, 200 pontos. A pergunta é, como é que eu faço para atingir essa pontuação? Vamos lá. Eu zero essa redação, essa competência 1, essa análise estrutural, quando eu demonstro desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. É quando realmente você foge totalmente desse padrão da linguagem. Algo muito raro de acontecer, viu, gente? Que fique claro. Quando é que você fica no nível 40? Demonstra domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção de escrita. Ponto. Nível 2, quando é que você tira 80 pontos nessa competência? Demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita. Veja bem, ó, tudo é isso daqui, galera. Ó, tudo vai focar nesse ponto. Domínio precário. Domínio insuficiente da modalidade escrita da língua portuguesa, com muitos desvios, olha só, com muitos desvios de escolha, desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção da escrita. Quando é que você chega ao nível 3, tirando, portanto, 120 pontos dessa competência? Quando você tem domínio mediano da modalidade escrita formal, portuguesa, da língua portuguesa, e de escolha de registro, com alguns desvios, não muitos, alguns desvios gramaticais. Todo é baseado nisso. Alguns, ó, precário domínio, erra de forma sistemática. Quando eu tenho insuficiente domínio, com muitos desvios, mediano domínio, com alguns desvios. Agora, quando é que eu tiro 160 pontos? Esse aqui é o que normalmente a galera consegue atingir, tá? O nível 4, 160 pontos. Quando eu tenho um bom domínio, ó, aqui eu tenho um bom domínio da língua portuguesa, com poucos desvios gramaticais e de convenção de escrita. Normalmente é essa a pontuação que a galera consegue. Mas nós não vamos ficar satisfeitos com isso, né? A gente quer um pouquinho mais. Como é que a gente consegue um pouquinho mais, tirando 200 pontos? Quando você demonstra excelente domínio da modalidade escrita, tá?
Desvios gramaticais e de convenção da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Então, assim, como é que eu faço? Eu não posso errar de jeito nenhum, professor, para que eu tire 200 pontos? Pode, até pode errar. Mas como é que você pode errar? Ó? Há uma exceção no nível 5, o qual admite no máximo uma falha de estrutura sintática e no máximo 2 desvios. Então eu posso ter um probleminha de organização de período, por exemplo, um probleminha de crase, um probleminha de vírgula. Assim, eu ainda teria 200 pontos, que é a pontuação máxima nessa competência de número 1. Ok? Então, a partir daqui, eu já tenho esse direcionamento mais adequado para a montagem do meu texto. Bom, entendendo o que é isso, como é que eu vou ser avaliado, agora eu preciso entender onde é que estão os principais erros. Onde é que mais estão presentes essas falhas que tanto se fala aqui nesse parágrafo, nesse texto. Vamos lá. Primeiramente, ó, eu quero que você entenda que essa é uma falha de estruturação sintática. Estruturação sintática. E quando eu falo de estruturação sintática, pessoal, eu estou falando já de cara, dessa questão da quantidade de erros que eu posso ter, tá? Eu posso ter apenas uma falha de estruturação sintática, que fique claro aqui esse ponto. Vamos lá. Como podemos observar no exemplo 2, há uma falha de estrutura sintática. Refere-se ao truncamento de períodos, em que se separam orações principais de subordinadas, duas orações coordenadas, ou simplesmente se isolam períodos ou frases de uma parte de uma oração que deveria constituir um período único. Então, o que acontece aqui, pessoal? Basicamente, ou você separa de maneira inadequada o período, ou você não separa quando deveria separar. Aí eu tenho algumas dicas aqui para vocês. Vamos lá. Além disso, as crianças também se tornaram alvos dessas manipulações, deixando a infância de lado. Gente, quando eu coloco deixando a infância de lado, essa expressãozinha aqui, ó, é sinal de que eu ainda estou acabando de explicar essa situação, como se fosse uma consequência. E aí vai uma dica para você. Não inicie período com gerúndio. Que gerúndio, professor? Olha aqui, ó, deixando. Não faça isso. Quando você vai utilizar o gerúndio e ele estiver iniciando o período, é sinal de que o período anterior não acabou ainda. Então você deve marcar apenas uma vírgula e continuar no mesmo período, tá? Uma dicasinha para vocês. Certo? Deixando a infância de lado para que busquem aplicativos que muitas vezes perigosos e não adequados para menores. Tendo em vista, gente, ó, esse tendo em vista que é basicamente uma relação explicativa. Se eu estou explicando ainda o elemento anterior, eu não deveria ter separado, tá? Por esse motivo, eu tenho aí duas falhas aí de truncamento. Esse aqui, só essas duas falhazinhas aí que apareceram nessas poucas linhas, já era motivo para a pessoa perder 40 pontos na competência 1. Por quê? Porque já passou do limite de um erro de estruturação sintática, ok? Vamos ver outro exemplozinho aqui, ó. Lembrando que truncamento de períodos, eu até escrevi aqui para que você se lembre, ó. É a separação inadequada de períodos. Separação inadequada de períodos, tá? Então vamos lá, oração subordinada nesse caso aqui, ó. A oração subordinada nesse exemplo, iniciada pela locução subordinativa, visto que foi separada da oração principal, certo? Então eu estou separando. Quando eu trabalho com oração subordinada, gente, é importante lembrar
que uma oração subordinada ela exerce função sintática dentro de outra oração. Quando existe essa situação, eu não posso separar, porque eu não estou separando, eu estou numa oração única, portanto, não tem como, aliás, uma oração única não, né? Numa expressão única sintática, então eu não posso separar em períodos diferentes, porque a ideia não acabou. Quando eu só separo o período, quando eu começo uma ideia e eu termino uma ideia, tá? Então, visto que foi separado da oração principal, é notório a falta de conhecimento crítico causado pela exposição de influenciadores de internautas virtuais, gerando um período truncado, o que caracteriza uma falha de estruturação sintática. Aqui eu tenho uma dica para você lembrar lá na hora que estiver escrevendo um texto. Quanto à questão educativa, é notório que a falta de conhecimento crítico causado pela exposição influenciadora de internautas virtuais, visto que, olha só, como é que vai causar isso daqui, gente? O visto que, ele estabelece uma relação também explicativa. Então, se eu tenho essa relação aqui, é sinal de que eu não acabei ainda o assunto desse período. Portanto, eu não poderia colocar isso, eu poderia colocar vírgula. Aí vai uma dica para vocês. Qual é a dica? Não inicie períodos com. Quais são as explicações, as orações explicativas? Pois, uma vez que, e a gente muitas vezes começa com uma vez que, viu, gente? Muita atenção. Com uma vez que, com haja vista, não deve iniciar período. Haja vista, o visto que, o já que, o porquê junto e sem acento. Então são expressões que não devem iniciar períodos. Se você iniciar períodos com essas expressões aí, significa que você está inadequado, justamente porque não acabou ainda o assunto anterior. Provavelmente elas estão constituindo uma oração subordinada que está presente nessa oração principal que você citou anteriormente, beleza? Então, muita atenção nesses pontos aqui para que você não corra riscos de montar uma estratégia do seu texto, beleza? Bom, vamos lá. Vamos só montar aqui, só um minutinho, para a gente montar. Então, só para que você perceba, pessoal, esse truncamento é um truncamento que atrapalha o direcionamento textual, porque aí você complica o entendimento dessa lógica textual e, portanto, compromete a leitura, a fluidez na leitura. E essa fluidez é o que vai ocasionar esse problema de direcionamento textual, tá? Então, é muito importante que você perceba toda essa montagem para que se estabeleça essa relação, tá? Ok? Pois vamos lá, pessoal. Seguindo ainda nas outras formas de falhas que a gente pode encontrar aqui. Primeiramente, nós estamos agora os desvios gramaticais. Veja que eu falei de truncamento de período. Agora vamos falar de desvios. O que são desvios gramaticais, gente? Aqui, basicamente, são falhas. O que foge, né? Falhas da... Eu não vou colocar falhas da linguagem padrão, falhas relacionadas, né, falhas da gramática normativa. Certo? Direcionando aqui esse ponto. Bom, que tipo de falhas são essas? O que nós vamos chamar de falhas? Bom, nós temos aqui 4 tipos de desvios, né? 4 tipos de desvios. 1, de convenção de escrita. 2, desvios gramaticais. 3, de escolha de registro. E 4, de escolha vocabular. Muito importante esse ponto. Professor, quando
eu trabalho com uma concepção de convenção de escrita. Como é que faço? É quando eu tenho problemas de acentuação, de ortografia, de hífen, certo? Maiúsculos e minúsculos, destaque para isso daqui, gente, é um erro muito fácil de ser percebido. Então o corretor ele vai tirar ponto se estiver aí. E separação silábica na translineação. Professor, o que é uma translineação? É aquele momento que você termina uma linha, ó, vamos supor que esteja escrevendo a palavra ortografia. Eu estou aqui, ó, acabou minha linha, eu passo um traçozinho aqui, aí eu começo lá na outra linha, ortografia, tá? Isso daqui, pessoal, é avaliado como uma translineação, tá? E essa translineação, ela precisa estar de acordo com a separação silábica adequada. E é claro que você vai marcar com esse hífenzinho aqui toda a proposta de estruturação do texto, tá? Esse hífen, ele serve para quê, professor? Para justamente eu dizer que a palavra não acabou, que ela continua na linha seguinte, certo? Esse é um ponto. Então isso aí é o quê? Erro de desvios, né? Que não é necessariamente um erro, mas é um desvio de convenção da escrita, certo? Quando é que eu tenho desvios gramaticais? O desvio gramatical, gente, ele vai trabalhar com a questão da regência, certo? O que é regência? É quando um nome rege uma preposição, ou não rege uma preposição. Por exemplo, quando eu falo a palavra devido, devido a algo. O devido, ele rege a preposição a. Então, eu preciso estar atento, que ele pode gerar, por exemplo, crase, tá? Então, devido a algo, vai reger a preposição a. Concordância. São dois tipos de concordância, a verbal e a nominal. Você tem a concordância verbal, quando o sujeito concorda com o verbo, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um sujeito composto, né, formado por dois núcleos, eu preciso de um verbo no plural, certo? E a concordância nominal é basicamente quando se concorda um substantivo com algum dos seus determinantes, adjetivo, artigo, pronome e assim por diante, tá? Pontuação, pontuação muito importante, galera. E talvez a pontuação, a parte mais clara dela, ou o desvio mais comum, é quando você fala de vírgula, tá? Talvez a vírgula seja a falha mais comum dentro dessa proposta, certo? Outro ponto, paralelismo sintático. Quando é que eu tenho paralelismo sintático? Aqui, gente, é quando você tem enumeração. Quando você faz uma enumeração, você deve manter a mesma estrutura sintática. Por exemplo, devido à falha do Estado e à desigualdade social. Veja que eu coloquei uma enumeração, coloquei duas causas, devido. Então, se eu coloco duas causas, o que eu tenho que fazer? Eu preciso manter a mesma estrutura sintática. Então, se na primeira eu coloquei uma preposição, devido à falha do Estado, na segunda eu tenho que repetir essa mesma preposição, e à desigualdade social, beleza? Então, isso é paralelismo. Emprego de pronomes, tá? Emprego de pronomes, cuidado com a questão do que, viu, pessoal? Porque é muito utilizado e quando é utilizado de maneira exacerbada, ela acaba marcando uma ideia de oralidade. Bom, e a nossa temida crase, que nada mais é do que a contração entre um artigo. Então, para que haja preposição, você precisa ter um a, que seja artigo, e uma preposição, não nessa ordem, né? Primeiro a preposição, depois o artigo. A mais a, então você tem aí uma crase. Vale lembrar que o a, primeiro tem que ter uma palavra que rege a preposição a, vai reger a preposição a, então você vai ter aí um devido, por exemplo, que eu acabei de citar aqui, devido a algo, e a palavra posterior precisa aceitar o artigo a, certo? Devido à ineficácia estatal. Ineficácia é uma palavra feminina, então ela aceita o artigo a. Nesse caso, nós teríamos uma crase, ok? Bom, de escolha de registro, você tem aqui a informalidade, certo? A informalidade e as marcas de oralidade. E aí, o que eu tinha até falado para vocês, uma das principais marcas de oralidade é o que vamos chamar de queísmo. O que é o queísmo? O queísmo nada mais é do que esse direcionamento para o uso excessivo do que. Quando existe o uso excessivo do que, você tem necessariamente um ponto de oralidade, tá? Problema para sua construção textual. E para logo para completar nossa ideia, eu tenho também um problema de escolha vocabular. Quando é que eu faço uma escolha vocabular? Quando eu tenho a questão dos léxicos diferentes. Olha só como é interessante. É quando você usa uma palavra
num significado que ela não tem. Sabe qual é uma muito comum que aparece? É o verbo corroborar. Corroborar. As pessoas acham que corroborar significa colaborar. E na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Corroborar, pessoal, corroborar significa confirmar ou ratificar. Tanto é que ele é um verbo transitivo direto, portanto não rege preposição. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum ver nos textos a expressão corrobora com algo, corrobora para algo. E aí há uma inadequação, porque corroborar ele não rege preposição. Então você corrobora algo, corrobora alguma coisa, tá? Que basicamente significa confirmar. Essa confusão do uso do com, do para, é porque há essa confusão do corroborar pelo colaborar. Isso é o quê? Uma imprecisão lexical, tá? Uma imprecisão lexical que pode comprometer toda a sua linha de pensamento. Bom, então nós temos aí essa primeira montagem. Certo? Bom, o que eu consigo mostrar aqui para vocês? Ó, primeiro ponto. Nós temos aqui alguns exemplos de desvios, tá? Para que você entenda como é que é essa lógica. Veja bem. É mais ou menos um resumo de tudo isso que a gente viu, tá? Desvios de convenção da escrita são geralmente mais evidentes no texto. Um problema de acentuação ou de grafia pode ser mais facilmente visualizado, justamente pela natureza dessa questão. Então é mais fácil você perder pontos aqui, pessoal, você já sabe, ó. Se é mais fácil ser visualizado, então você tem que estar muito atento à acentuação, muito atento à grafia das palavras, porque é mais fácil de ser visualizado, tá? Então atente para esse ponto. Outro ponto que a gente precisa falar, ó, por outro lado, os desvios gramaticais. Esses desvios gramaticais é aquele de regência, é de crase, é aquele de concordância, então ele vai exigir um pouquinho mais, tá? Por outro lado, os desvios gramaticais são problemas de concordância, por exemplo, podem não ser tão aparentes, exigindo uma análise sintática mais aprofundada. Então, se ele exige mais do corretor, é possível que o corretor não visualize tão facilmente. Ah, professor, então eu posso errar? Claro que não, né, gente? A intenção é que você não erre nada, né? Então se aproxime o máximo possível de fazer uma redação sem erros para que sua nota seja potencializada, ok? Já a avaliação da escolha de registro deve sempre levar em consideração que o participante precisa escrever um texto dissertativo argumentativo, que requer a utilização de um registro formal. Assim, cabe ao avaliador observar se o registro utilizado é adequado ao tipo de texto e ao contexto de produção. Veja bem que é o começo que a gente estava falando sempre, viu, pessoal? A gente vai fazer que tipo de texto? Dissertativo, argumentativo. Qual é a principal exigência desse texto? Ele precisa ser claro. A clareza é a principal exigência desse tipo de texto. Se eu preciso ser claro, o que eu preciso? Escrever um registro formal, que é aquele acessível para todas as... todos os falantes da língua, tá? Por sua vez, os desvios de escolha vocabular, aqui é um outro tipo de desvio, né? Por sua vez, os desvios de escolha vocabular dependem muitas vezes de uma análise semântica. Professor, o que é uma análise semântica? Galera, uma análise semântica é uma análise do sentido das palavras, tá? Então, é o que eu acabei de falar. Você só saberia que aquela palavrinha corroborar, ela está adequada ou não, se você souber o significado dela. No caso ali, qual é o significado dela? É confirmar. Então, para que eu tivesse estabelecendo isso daí, eu precisaria entender que esse confirmar, ele é um verbo transitivo direto, que não rege a preposição, e que por ter o sentido de confirmar, não pode assumir uma outra postura no texto, tá? Bom, pois é preciso observar se um determinado vocábulo está sendo empregado em seu sentido correto e adequado ao texto e às ideias apresentadas, ok? Bom, vamos lá. Alguns exemplozinhos aqui, pessoal. Primeiro exemplo, é muito importante que você entenda como é que eu vou utilizar maiúsculas, tá? Eu selecionei aqui alguns exemplos para você verificar. E aí tem alguns casos específicos. Claro, primeiramente a gente vai olhar naquele caso geral. Maiúscula é utilizado em nomes próprios, tá?
em títulos, nomes próprios em títulos de livros, de novelas, de filmes e assim por diante. Baseado nisso, nós vamos aqui entender quais são os casos mais específicos que eu preciso prestar atenção. Ó, quando é que vão se utilizar maiúsculas, além daquelas que vão ser utilizadas em nomes próprios, nome de cidade, nome de pessoas, essas coisas? Veja bem, você vai utilizar letras maiúsculas em acontecimentos históricos, tá? Por exemplo, Segunda Guerra Mundial é um evento histórico. Proclamação da República é um evento histórico. Guerra dos Canudos, evento histórico. Reforma Protestante, Idade Média, outra coisa. Revolução Industrial, sempre interessante colocar aqui, ó. Revolução Industrial, que a gente sempre utiliza. Período colonial, também está lá, letra maiúscula, beleza? Então, só para destacar isso para vocês. Bom, a Constituição, pessoal, também a Constituição, muito utilizada por nós, deve ser grafada com letra maiúscula. Constituição, ou Constituição da República do Brasil, ou Constituição Federal. Aí o brasileiro pode ser com letra minúscula. Beleza? Só para destacar para vocês. Bom, e uma outra coisa que a gente utiliza demais, a gente fala muito do Estado. E Estado, pessoal, ó, como sinônimo de conjunto de instituições que controlam a nação. Estado no sinônimo de governo, tá? Ele deve ficar com letra maiúscula. E só para completar, se você colocar títulos de livros ou de filmes, ou músicas e assim por diante, você consegue estabelecer também esse mesmo direcionamento, tá? Também é letra maiúscula, ok? Bom, direcionado esse momento aqui, lembre-se que isso aí são as letras que você vai utilizar. Um exemplozinho de concordância, eu acho interessante isso daqui, galera, ó. O que você precisa estar atento aqui? Se há determinante ou se não há determinante. Se houver determinante, existe uma concordância entre o verbo que vem anteriormente, né, a expressão que vem anteriormente, e a expressão que vem posteriormente. Se não houver determinante, a concordância não acontece. Então vamos ver como é que funciona isso. Veja bem, é necessário, veja o que eu tenho aqui, ó. O é necessário, ele está no singular e no masculino. Então, são mais campanhas, está no plural e no feminino. Não deveria ter concordância? Veja bem, só deveria se eu tivesse um determinante aqui. O que é determinante? Determinante é um substantivo. Determinante é o substantivo, um adjetivo, um pronome que determine o que eu devo colocar aqui. Mas vamos lá. Ó. É necessário campanhas. Se não tem o determinante, não é desvio. Então ele não precisa concordar. Agora veja bem, ó. São necessárias. São necessárias tá o quê? No plural, que são necessárias, e no feminino. Por quê? Porque acompanharam campanhas. Por que acompanharam campanhas? Porque eu tenho um determinante, ó. Algumas. Portanto, está correto, não é desvio, certo? Quando tem um determinante, a concordância acompanha, certo? Aí vamos lá. É necessária uma campanha. Olha o que eu tenho aqui. Tenho um concordante, um determinante. Portanto, singular feminino, é necessária, singular feminino, certo? Portanto, aqui eu não tenho um desvio, não tenho um erro, certo? Seguindo, é necessário uma campanha. Veja bem, se eu tenho aqui, pessoal, uma campanha, é sinal de que isso daqui deveria concordar. E note que não está concordando, porque se eu tenho aqui campanha, eu estou no singular feminino,
aqui deveria acompanhar para o singular feminino. Não acompanhou, então eu tenho um desvio, certo? Eu tenho um desvio, é um erro, beleza? Eu já contaria como uma das partes da competência de número 1. É necessário que haja uma campanha. Ah, professor, aqui eu tenho um determinante, então é necessário, deveria acompanhar. Não, ó, porque eles não estão próximos. Então, se eles não estão próximos, tem o que aqui que haja, não há necessidade de acompanhamento. Portanto, eu tenho aqui algo que não é desvio. Só vale o determinante se ele estiver próximo. É necessário que haja. Opa, se tem o que, e aqui no caso eu nem tenho, mesmo que campanha esteja aqui no feminino singular, isso aqui não deveria acompanhar. Por quê? Porque não tem um determinante próximo. Portanto, há um erro, é um desvio, tá? É necessário fazer campanhas. Professor, e o fazer não é determinante? Não, não, galera. O que é determinante? Determinante é artigo, é pronome, é adjetivo. Não é nesse caso, nós não temos necessariamente um direcionamento para um acompanhamento. Então, caso ele não precisa acompanhar, necessário não acompanha o campanhas, portanto, não é um desvio, está totalmente correto. São necessárias fazer campanhas. É o contrário daqui, ó. Feminino plural, aqui acompanhou. Precisa acompanhar? Não. Por quê? Porque isso, fazer, verbo, não é determinante. Não é determinante. Portanto, eu não preciso acompanhar e aqui eu tenho um desvio, tá? Isso aqui vai servir, pessoal, para expressões muito parecidas com essa, tipo é necessário, é necessária, a questão entre outras expressões que trabalham também com essa mesma dúvida, tá? Principalmente isso daqui do é necessário, beleza? Mas vamos lá, aqui também é muito utilizado na nossa redação que nós vamos construir. Bom, aqui eu tenho um nível de nota que nós tivemos algumas falhas, para vocês notarem como é que vai ser essa falha, ó. Ó, aqui eu tenho uma primeira falha de truncamento de período. O haja vista não pode começar. Por que não pode começar? Porque é uma explicativa. Não tem como eu ter uma vírgula entre o vista que antes do que. Não pode colocar uma vírgula antes do que se não tiver uma quebra sintática antes. Cada vez mais vem. Cada vez mais vem. Aqui também um outro problema que nós vamos ter, que é a questão da concordância. Olha, outro probleminha aqui, é o mesmo do haja vista, ó. Uma vez que iniciando o período, a explicativa não pode iniciar. Desse modo é necessário que as escolas públicas, aqui você tem o problema do hífen, também muito mal colocado nesse problema, certo? E privadas, público e privadas, vamos direcionar aí. E o outro ponto é, identifique toda essa questão, o internauta sob o benefício, é sobre o benefício, é um erro de colocação vocabular, e o indevido é um erro de ortografia, que está faltando aqui, pessoal, o Nzinho, certo? Nessa estrutura, você monta toda a estratégia necessária. Quantos erros eu já tenho? Ó, eu tenho um de truncamento, um desvio, dois desvios, dois de truncamentos, 3 desvios, 4 desvios, 5 desvios, 6 desvios. Professor, pois ele vai perder mais de 40 pontos? Não, só perde 40 pontos, viu? Que aí eu tenho poucos desvios, portanto, ele vai ficar aí com 160 pontos no nível 4 da competência de número 1, beleza? Pessoal, é assim que você vai ser avaliado, é dessa forma, esses cuidadozinhos aqui que eu acabei de citar, são os cuidados necessários para que você monte um bom texto e consiga estabelecer uma nota alta nessa competência. Bom, eu me despeço por aqui, a gente se encontra na próxima aula, um grande abraço, até mais!